Fala, estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aquelas questões de estatística vendo média. Então, vimos semana passada moda, mediana, agora a gente vai ver a média simples e na semana que vem a média ponderada, tá? A média simples, ela é bem fácil mesmo. Então vamos imaginar que vamos começar com um exemplo clássico, né? Nas escolas você tem um bimestre uma prova, tem duas provas do bimestre e a média vai ser a nota dessas duas provas. Então vamos supor aqui, ó, vou escrever aqui provas, aí você teve a primeira prova e a segunda prova. Na primeira prova você tirou 7, de 0 a 10, tá? Na segunda prova você tirou 8. Qual vai ser a média desses dois números? Então você já deve ter visto alguma vez que a média vai ser a soma dessas duas notas dividido por 2, né? Isso aqui dá 15 por 2, que é o mesmo que 7,5. Então a média das duas provas foi 7,5. Como que a gente chega a esse número aqui? Somando e dividindo por 2. Mas o que isso significa? Significa que a média ela é igual à soma dos números, só que eu vou colocar aqui, ó, dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, por exemplo, aqui eu tinha 2 elementos, né? Porque são duas provas, dividir por 2 elementos. E em cima eu somei. Então a média é exatamente isso, ó. Vou até dar um espaço aqui para vocês poderem dar uma olhada certinho como eu fiz. Agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar ali e vou colocar um exemplo. Observa que eu estou pedindo ali, ó. Estou pedindo para calcular a média de 4 números, 2, né? Observa aqui, ó, 2, 3, 5 e 12. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou fazer assim, ó, média é igual a soma dos elementos, então fica 2 mais 3 mais 5 mais 12, dividido pela quantidade de elementos. Quantos elementos são? 4 elementos. Então, eu vou dividir isso aqui por 4. Isso aqui é o mesmo que, ó, 12 mais 5 é 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fica 12... Não, 12 não, né? 22. É 12 com 17, 21... 12, 17, 18, 19, 20, 22 por 4. 22 por 4 é o mesmo que 11 por 2, é o mesmo que 5,5. Então a média é 5,5. Você vai perceber, né, que é uma matéria bem simples. O que pode acontecer aqui, ó, de colocar 20 elementos, aí você soma os 20 e divide por 20. Então é bem simples. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, um pouquinho mais complexo, para a gente analisar como pode ser que caia na prova do Enem um exemplo um pouco mais complexo. Eu vou escrever e eu já volto. Vamos lá então. A média de 4 elementos é 12. Retirando o número 3 e substituindo por 5, a média se torna... Então o que acontece? Eu tenho 4 elementos, então por exemplo, eu tenho que a média são 4 elementos, eu vou chamar de x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4. Isso aqui é minha média, tá? Essa aqui é minha média. Eu sei que essa média aqui ela vale 12. Então eu posso dizer que a soma de todos os elementos, então x1 mais x2 mais x3 mais o x4, eu vou chamar de 3, tá? Quer falar que é o número 3, tá? Nessa soma, tá? 3 vai ser igual a... Jogando esse 4 para cá, isso aqui se torna 48, tá? É um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Não é um exemplo trivial. O que eu vou fazer? x1 mais x2 mais x3 vai ser igual... Eu jogo 3 para cá, ele vai passar como menos. Então, isso aqui vai se tornar 45, ó. Então, a soma desses três números é 45. Qual que é a minha ideia agora? Agora, eu tenho a soma dos três números. Eu sei que é 45. E eu vou substituir o x4 agora por 5. Então, eu vou ficar aqui, ó, vou escrever aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Vai ficar x1 mais x2 mais x3 mais 5 dividido por 4 é essa nova média. Vou
chama de média linha, tá? Então eu fiquei com exatamente isso, x1 mais x2 mais x3 mais 5 dividido por 4 era só média linha. Bom, eu sei que x1 mais x2 mais x3 é igual a 45. Então essa minha média linha aqui, ó, vai ser 45 mais 5 dividido para 4. Isso aqui, ó, é o mesmo que 50 para 4, que é o mesmo que 25 para 2, né? Só fazendo a simplificação, que vai dar, aqui vai dar 12,5, tá bom? Um exemplo aí um pouquinho mais complexo, que é um exemplo mais semelhante à prova do Enem, tá? Então, espero que você tenha entendido. Observa o seguinte, para você aprender a fazer esse tipo de exercício, você tem que treinar. Então, você vai treinar dos mais simples para os mais complexos, mas você tem que tentar fazer, tentar ver o que está acontecendo, refaz esse exemplo aqui. Não entendi, olha o vídeo de novo e sempre vai fazendo desse jeito. Você olha como um exemplo, tá? Então, ó, tira um print aí, se inscreve no canal. Até semana que vem para a gente ver a média ponderada, tá bom? Um abraço aí para todos.